Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, nessa manhã de quarta-feira, para a gente falar muito. Tá só começando a semana decisiva de Libertadores da América, de Copa Sul-Americana, e a gente precisa falar de uma terça-feira antagônica, diferente, talvez até totalmente contrária, de emoções inversas para dois gigantes alvinegros do futebol brasileiro. De um lado, o Botafogo, heróico, brilhante, com aura de campeão. Do outro, o Corinthians, em um 2025 talvez dos mais frustrantes, falando em competições internacionais, de toda a sua história. 2025 do Corinthians, mesmo com o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, ele é um fracasso quando o assunto é competição internacional. No Campeonato Brasileiro, a equipe não está mal, mas o ano de 2025 do Corinthians é um desastre completo dentro e fora de campo, quando a gente fala em grandes competições. Perdeu seu presidente, não sofreu o impeachment, saiu antes, né? Falou que vai voltar, mas a gente pode colocar na conta do Augusto Melo também, além de todo o fracasso na gestão, envolvimento em questões muito polêmicas, envolvendo patrocínio, indiciamento da polícia. Dentro de campo é impossível a equipe se blindar de tanta sujeira fora de campo. E aí você tem um Botafogo aqui e um Corinthians aqui numa terça-feira de classificação e de eliminação. Teve o Vasco da Gama também, que fez o básico, né? O Vasco entrou primeiro em campo que todo mundo, fez o básico no primeiro tempo, já liquidou a sua classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana, não está classificado para as oitavas, né? Vai jogar ainda uma fase pré-oitavas de final, que são os playoffs, contra os terceiros colocados dos grupos na Libertadores da América. É o que deu para o Vasco, era o que dava. E o Vasco foi lá e fez. Enfim, 3-0, não teve problemas, era o que se esperava, o time do Melgar é muito fraco, mas a gente hoje vai dar um destaque maior para Botafogo e Corinthians. E eu peço a você o seu like, a sua inscrição, canal novo, temos menos de um ano e já estamos aí na rota dos 45 mil inscritos. Somos mais de 43 mil inscritos, graças à moral que vocês dão aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Vamos lá, foco Botafogo e Corinthians. O Botafoguense viveu uma noite muito semelhante ao sonho do dia 30 de novembro de 2024. Do drama à glória. Do cenário que se desenhava trágico para a epopeia. Foi exatamente assim. Não foi tão dramático, porque o Gregori, na final da Libertadores, foi expulso com 29 segundos. O Jair, zagueiro do Botafogo, foi expulso aí com uns 30 minutos, né? Por aí, né? 30 minutos, 38, alguma coisa desse tipo. 28, perdão, 28. 38 foi o gol do Botafogo. Com 28 minutos decidiu-se a expulsão do Jair. E aí perde-se um tempo danado, né? Que só a Conmebol consegue essa proeza. Lance para expulsão. O zagueiro até se desculpou nas redes sociais. Lance infantil, irresponsável, são palavras do próprio Jair, mas que não apaga a noite do Botafogo. O Botafogo já tinha criado algumas oportunidades, vinha melhor, tem time melhor, e mesmo com um a menos, o Botafogo é melhor do que a Universidade de Chile. Mas depois da expulsão, parece que o Nilton Santos não ganha só corpo. O mosaico foi Anubis, o cão guardador do engenho, né? E parece que depois da expulsão a torcida ressurge, sai da inércia e vai conduzir o Botafogo durante todo o jogo como fosse o 11º jogador. Renato Paiva, treinador do Botafogo, inclusive destaca isso na coletiva. Ele nunca viu algo como foi o Nilton Santos ontem. E ele também falou que dificilmente, em ocasiões normais, isso poderia acontecer. Mas naquele momento, naquele estádio, com aquela torcida, a vitória foi possível.
Os caras conduziram o Botafogo à vitória de uma forma tão emocionante que nós vimos o Igor Jesus ter uma atuação simplesmente nota 10, colocando caraminholas na cabeça do Carlo Ancelotti, e ele deve provavelmente ter se perguntado: quem foi o responsável por uma convocação de seleção brasileira que não botou esse cara? Foi o Juan, ex-zagueiro do Flamengo? Foi o Pita? Foi sei lá mais quem? Foram os empresários que mandam na CBF? Ele quer saber, porque como que tira da convocação um jogador como esse? O Igor Jesus deu uma aula de futebol. O Arthur jogou muita bola. O Savarino foi cirúrgico. Setor defensivo do Botafogo com -1 foi quase perfeito. Alexander Barbosa, ele falou, jogou no sacrifício. Ele poderia perder o Mundial por conta desse jogo, mas ele não podia não jogar. Palavras do próprio Barbosa. E a grande verdade é que a Laú ficou com a bola, a Laú fez chuveirinho, a Laú tentou chutar, tentou pressionar, mas ali era o Botafogo. E o Botafogo remonta, revive essa aura do campeão, essa alma de vencedor. E é por isso que na capa aí do vídeo, na thumb, você viu camisa pesada, time cascudo, jogadores que sabem jogar uma Libertadores. Desde a chegada do ônibus do Botafogo até o apito final, a sinergia era completa. Parabéns pro Botafogo. Que vitória gigantesca. Que time fantástico. E de extremamente criticado, Renato Paiva já começa a ser compreendido em algumas decisões. E ontem foi perfeito. Entrou com o que tinha de melhor, perdeu um zagueiro, não mexeu, fez como Arthur Jorge na final da Libertadores. Moveu uma peça. Isso confundiu a Laú. Botafogo melhorou. Botafogo melhorou. Simplesmente isso. Poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, fez o segundo gol, mas a bola realmente é conduzida pelo Igor Jesus com o braço. Mas uma atuação do Botafogo para entrar nas histórias contemporâneas de grandes jogos de times brasileiros na Libertadores. Parabéns ao Botafogo. Parabéns ao Vasco da Gama também. Só que o Vasco, ele poderia ter feito um pouquinho mais. O problema é a desorganização. É um treinador, depois vai outro, depois tira, bota, e aí você tem o quê? Tem os playoffs, é o que tem para hoje. O Vasco foi lá, não complicou a terça-feira do seu torcedor, que já é tão sofrida, e se classificou. Parabéns ao Vasco da Gama também, com os asteriscos necessários. Estamos falando de uma Copa Sul-Americana, um nível muito mais fraco, e o Vasco não foi o líder, o Vasco não está nas oitavas. Mas pelo menos não passou a vergonha, o vexame que o Corinthians passou. O Cruzeiro, a gente já falou do Cruzeiro. O Cruzeiro se existe vexame na Sul-Americana, pode estar o símbolo do Cruzeiro nessa edição de 2025. Ah, vexame, pode trocar até por um sinônimo. Você fez Cruzeiro na Sul-Americana. 2025, porque o Cruzeiro tem uma história gigantesca, mas na Sul-Americana fez vergonha. Foi inacreditável o que o Cruzeiro fez na Copa Sul-Americana, num dos grupos mais ridículos que um clube brasileiro já pegou. Mas ok, o Cruzeiro é passado, o Cruzeiro agora está pensando em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, e vai muito bem, obrigado. O Corinthians não conseguiu fazer o mínimo. E foi com requintes de crueldade. O Corinthians incompetente, o Corinthians estéril, o Corinthians que é dominado pelo Huracan, que não é qualquer equipe. Ah, tá na Sul-Americana, deve ser horrível. O Huracan é finalista do Campeonato Argentino, para quem não sabe. O Huracan é finalista do Campeonato Argentino. O River não é, o Boca não é. O Huracan é finalista do Campeonato Argentino. Fazendo uma campanha extraordinária. E o Huracan botou o Corinthians no lugar dele. Botou o Corinthians no seu lugar. Venceu o jogo por 1-0, um jogo de força, um jogo de imposição. E o Corinthians não consegue ir além. Nem com Dorival Júnior, nem com Antônio Oliveira, nem com Ramon Dias. O Corinthians não consegue ir além desse futebol medíocre, esse futebol burocrático.
E o Corinthians não vai a lugar nenhum mesmo, porque na Libertadores, mais uma vez, passou o vexame de ser eliminado por um time que corre risco de ser o lanterna do grupo B. O Barcelona de Guayaquil, em quem eu apostava, porque o futebol que jogou diante do Corinthians em Guayaquil, eu falei, esse time vai se classificar com o pé nas costas. Mas não. Pode ser o lanterna de um grupo que tem Universitário do Peru, Independente del Valle, do Equador. Esse é o time para quem o Corinthians perdeu a classificação na Libertadores. Aí chega na Sul-Americana, Corinthians campeão paulista, vai bombar. Foi um detalhe, por um gol o Corinthians não se classificou para a Libertadores. Né? Pois é. E o Corinthians num grupo com o Racing do Uruguai, o falso. O Huracan da Argentina, que não é uma potência, apesar de o time ser bom e ser finalista do campeonato. E o América de Cali, que também não é das melhores equipes colombianas. O Corinthians está fora, gente. O Corinthians é o terceiro colocado de um grupo onde ele é o time mais importante do grupo. Onde ele é o campeão de Libertadores da América. Não é possível. Não é possível. O Corinthians simplesmente não foi respeitado dentro do grupo. Os caras vinham no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, vinham, faziam frente, ganhavam, tiravam pontos do Corinthians. O Corinthians foi medíocre. O Corinthians venceu 2 jogos, empatou 2. O Corinthians foi medíocre. E está eliminado merecidamente. E foi com requintes de crueldade. Porque estava classificado. O América de Cali fez um gol no último minuto. Pronto. Acabou. Acabou o sonho corintiano de não passar uma vergonha tão grande na Copa Sul-Americana, que é um torneio de segunda categoria na América do Sul. Tem que rever muita coisa, mas não é o Dorival que vai fazer isso. Não é o Memphis Depay que vai fazer isso, não é o Rodrigo Garro. Olha, quem vai rever tem que ser o Conselho Deliberativo, tem que ser o presidente interino, convocando novas eleições e colocando a casa em ordem. O Corinthians está uma bagunça. E não existe milagre mais no futebol moderno. No futebol amador dos anos 80, 70, 90, tinha o time que defende 70 milhões de salário, 5 meses, 6 meses, e podia ser campeão. O Corinthians até foi campeão. Mas campeão paulista, né? Chega numa Copa Sul-Americana diante de equipes inferiores, a equipe não performa. A situação do Corinthians é antagônica ao momento que vive, por exemplo, o Botafogo. E hoje tem mais Libertadores. E hoje tem mais Sul-Americana aqui no Dois Toques. Isso ganha destaque, é claro. A gente ainda tem a nossa próxima edição para falar muito sobre futebol aqui no Dois Toques. Até a próxima! Tchau, tchau!